Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim olhando para o que está acontecendo com o mercado da soja. E olhando aí para o mercado da soja, a gente tem aí um movimento bastante interessante sendo verificado. Primeiro, lá nos Estados Unidos, lá na Bolsa de Chicago, uma recuperação hoje em torno de 14, 15 pontos nos principais vencimentos. Novembro voltou a flertar ali com os 10 dólares por bushel. Hoje, por exemplo, fechou na casa dos 9,92 e a gente já tem janeiro e março voltando a trabalhar acima dos 10 dólares lá em Chicago. A gente tem também um movimento interessante de prêmios e o dólar, né, a moeda americana aqui no Brasil, que também estão deixando ou trazendo algumas vantagens na precificação por aqui. Mas enfim, vamos entender que cenário é esse, se é um cenário que veio para ficar ou não, o que o produtor precisa ficar atento, e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Mário Mariano, lá da AgroSoy, Novo Rumo. Seja bem-vindo, viu, Mário? Mais uma vez, obrigado por nos ajudar a entender o mercado, um mercado que estava tímido, estava num sobe e desce ali, sem sair muito ali daquele, enfim, intervalo entre 9,5 e 9,80. Hoje já voltou a flertar aí com os 10 dólares, Mário. O que mudou na expectativa aí do mercado? E será que dá para dizer que é um movimento consistente, Mário? O que você está vendo? Seja bem-vindo, meu amigo. As lavouras americanas, ao decorrer das últimas 2 semanas, a partir do relatório desta segunda-feira, indicou que um empobrecimento para a soja e milho, com um clima quente e seco, traz já alguma dúvida se o rendimento será mesmo o que fora divulgado na última sexta-feira, e o tamanho da safra, que também fora pesquisada nos Estados Unidos através do ProFarmers, ao longo de uma longa semana, que derrubaram bastante os preços na Bolsa de Chicago, trazendo, portanto, uma expectativa de abundância de produção de grãos naquele país. Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos da Notícias Agrícolas, e vamos tentar levar a vocês a expectativa que eu entendo como possível suspeito, né? Possível melhora de preço para um período um pouco mais longo, com o que vamos comentar daqui para frente, Alexander. Muito bem, Mário. Temos então essa possibilidade de revisão da produtividade ou do rendimento das lavouras lá nos Estados Unidos. Mas a colheita está muito perto, Mário. Será que é uma revisão que vai chamar a atenção do mercado a ponto de dar fôlego para uma continuidade da alta aí? Pois bem, meu entendimento é de que 67% de lavouras de soja boas e excelentes, classificada em 1% inferior à semana anterior. A minha opinião é que é a primeira vez no mês de agosto, e provavelmente um pouco mais longo do que 40 dias, 42 dias, que não víamos lavouras perdendo a condição de 68% delas na classificação boa e excelente. Mas o milho trouxe uma suspeita maior. Depois de 68%, 67%, hoje, o último relatório USDA classificou como 65%. Portanto, as 2 últimas semanas de tempo quente e seco no cinturão americano já trouxe sim uma preocupação de revisão deste rendimento de lavouras. Portanto, é possível que esses 129 milhões de toneladas de possível produção, se começasse a ser colhida nos últimos dias, tivesse um peso suficiente para que o rendimento mantivesse o patamar de 55, 54,9 bushels por acre, que é um peso significativo em relação ao rendimento dos anos anteriores. E se esse peso dessa produção, deste rendimento, das pesquisas, e vão um pouco mais, o peso também da moeda americana, devido à sua economia, e também a pressão dos fundos que venderam demasiadamente, acreditando nesses números robustos de produção de grãos americanos, com uma retração das exportações, levou a patamares tão inferiores que agora qualquer meio bushel, qualquer 1% ou 2% de mudança de comportamento de classificação de produção americana é o suficiente para dar um spark, para dar uma fagulha de acender a expectativa e esperança de preços maiores. Por quê? Quem vendeu nesses patamares derrubando preços tem uma gordura suficiente no bolso para recuperá-los, para poder comprar um preço um pouco maior do que o atual patamar, acreditando que
Haverá nos próximos dias fatores construtivos, e eu cito alguns deles, inclusive. Você perceber que ao longo desta semana e semana passada, a China tem estado diariamente nos relatórios de venda de grãos americanos, inclusive hoje. Fora divulgado um volume de 128 mil toneladas de sorgo para a China. Então nós entendemos, quer dizer, o meu entendimento é de que não só a preocupação com o clima das últimas 2 semanas dos Estados Unidos, como também a verificação de uma demanda mais constante da China, mais presente no cotidiano da comercialização americana, traz a necessidade de uma revisão de preços na Bolsa de Chicago. E eu estou incluindo aí, inclusive, o fim de semana prolongado. Segunda-feira será feriado nos Estados Unidos. Então, a tendência de quinta e sexta-feira de realização de lucros do movimento da semana na Bolsa de Chicago tem sido vigoroso o suficiente para dar continuidade a esta recuperação. E até falando de liquidação de sexta-feira, quinta-feira ou movimento semanal, a média móvel de 20 dias na Bolsa de Chicago para a soja, vencimento novembro, $9,89 por bushel. Hoje, ele ultrapassou esse valor e acabou buscando patamares maiores, 9,92, 9,93, o que mostra que existe uma força técnica associada ao fundamento que eu acabei de citar para você, Alexandre. Tem uma movimentação dos próprios fundos, então, no final das contas, Mário? Eles estão, sim, realizando lucro com alguns fundamentos que não são apenas da oferta e demanda, e citando essas lavouras que estão trazendo algum sinal de estresse para a soja que está terminando. Soja que está terminando significa mais ou menos assim, na minha opinião. O ciclo para o início da colheita da soja americana será agora no mês de setembro, para a colheita de setembro e colheita de outubro. Qualquer 1 ou 2 semanas, ou 5, 7, 10 dias de estresse hídrico, ou seja, um calor um pouco mais intenso, o término, o acabamento da safra americana, ele pode ser reduzido em comparação ao número pesquisado pelo Profarmers da semana passada. Cito o número de 54,9. Se cair para 54 bushels ou um pouco menos, a produção não será mais de 129 milhões de toneladas para a soja. Menos ainda os 380 milhões e meio de toneladas de milho. Então, estou querendo dizer que os fundamentos que eu estou citando, e também veja uma coisa super interessante desta semana, e por que eu citei a China como presente compradora cotidianamente nos Estados Unidos. A moeda yuan, hoje, 7,1 yuans para comprar $1, ele está no menor valor das últimas 52 semanas. Logo, isso é um aumento de poder de aquisição chinês. A China tem uma moeda hoje com um poder de compra maior do que os 7,3 yuans há um ano atrás, considerando que a soja caiu de patamares de $11,5 para $9,70, $9,80 recentemente. A pitada da moeda, da força da moeda, o poder econômico chinês, aumenta o potencial de compras. Também com um aumento de prêmios no Brasil, que nós vivenciamos nos últimos dias, também canaliza a compra chinesa para os Estados Unidos, que tem preço mais competitivo, além do brasileiro, com outros concorrentes, como a Argentina, por exemplo, no caso do farelo. Então, encontramos fundamentos na parte econômica, que, citando inclusive esse ponto, hoje os Estados Unidos indicou que o seu segundo trimestre teve um aumento de 3% no PIB. Isto foi maior do que os 2,8% previsto por economistas daquele país. Então, fundamentando oferta e demanda e também a parte econômica, a China estará e está presente nas compras de produtos americanos com um pouco mais de força, e isso acaba criando um cenário de melhora de preços na Bolsa de Chicago, Alexander. Mário, mas você vê isso como tendência ou é um movimento pontual até, por exemplo, a chegada, o início da colheita lá nos Estados Unidos? Bom, a colheita está bem perto, mas como já tivemos um sinal de retração das condições de lavouras, pode ser que esse cenário ele persista por os próximos dias. Mas eu entendo que a demanda está um pouco mais volumosa para produto americano. A moeda deles, pesada, desvalorizada, e agora com a presença chinesa por preços menores nos Estados Unidos e aqui no Brasil, sinto e percebo que haverá uma continuidade nessas compras. Eu até vou citar, para dar uma fundamentação de valores.
Nesta semana, brasileiros venderam soja chegando na China com 20 centavos maior do que semana passada para entregas fevereiro, março e abril. Para produto americano, também os mesmos 20 centavos foram aceitos chegando nos portos da China, maior do que da semana anterior. Então, veja, preços menores na Bolsa de Chicago, com os prêmios maiores e uma demanda agressiva, ou se não tão agressiva, pelo menos mais volumosa do que anos anteriores. Eu até separei aqui para dizer para você que ainda continua sendo uma redução de em torno de 7 milhões de toneladas as exportações americanas em relação ao ano passado, mas ainda assim ele está mantendo-se nos últimos 12 a 14 dias na mesma proporção. Então, estamos verificando semanalmente vendas acima de 2 milhões de toneladas de soja americana para a China, o que corrobora, na minha opinião, de que haverá uma sustentação das exportações, podendo enxugar um pouco esses estoques de passagem, mesmo chegando a nova produção americana. E não haverá tamanha pressão, por quê? O próprio produtor americano já não consegue trabalhar com esses preços tão baixos. Eles não estão vendendo a contento a sua safra que será colhida em volumes tão significativos. Portanto, entendo que mercado físico americano, a exportação e os estoques de passagem sendo enxugados por novas compras chinesas, sobretudo por uma boa pressão da valorização da moeda asiática. Cria um cenário de melhora, considerando principalmente que há um cenário de mudanças, de provável redução da produção sinalizada pelo Profarmers da semana passada de 129 milhões de toneladas para um pouco menos. Isso poderá favorecer, sim, um cenário de aumento de preços na Bolsa de Chicago para os próximos dias, Alexander. E essa vida longa, digamos, desse movimento de alta para Chicago, também inclui já o início do plantio aqui no Brasil? Já tem alguma coisa no radar que acende algum alerta lá em Chicago e que dá essa força positiva, digamos, para os preços, Mário, ou ainda é cedo? Bom, eu vou tentar sinalizar para você que esse aumento de preços que o brasileiro conseguiu colocar produto na China com 20 centavos de alta sobre as semanas anteriores, das vendas de fevereiro, março e abril, já é um cenário de atenção para aquilo que eu estou verificando, principalmente no Centro-Oeste, nesses últimos dias. A janela de plantio para o Mato Grosso e para Goiás não é interessante nesse momento, porque a previsão climática nos próximos 20, 22 dias não é nem um pouco satisfatória. Há alguns cenários aí de sinalização climática para um período um pouco mais longo, para começar um processo de chuvas um pouco maior, mas neste primeiro momento, na minha avaliação, a soja precoce, semi-precoce, plantada no Mato Grosso, para colheita de fevereiro, de janeiro e, quiçá, dezembro, já começa a ficar comprometida. Tanto é verdade, né? Ou podemos sinalizar que isso é tão fundamentado que temos, nesse momento, 21% da comercialização nacional da safra 24-25. No ano passado era um pouco maior do que 30,5%, 31,5%. Então, nós já estamos com uma redução de vendas em relação ao ano anterior, por conta dos preços menores, por conta desta preocupação de largar o plantio um pouco mais atrasado e por outros fatores, como, por exemplo, os preços menores que os compradores indicam à produção brasileira por conta de um possível aumento do custo do transporte para o próximo ano. Logo, encontramos uma resistência de vendedores e o produtor fazendo a sua lição de casa, trocando insumos e fazendo a comercialização de insumos, ao invés de mercadoria física, numa venda para exportação ou para tradings. Então, eu entendo que, neste momento, com tudo que eu já sinalizei do mercado internacional na Bolsa de Chicago, e agora com essa visão de curto prazo, onde enxergo uma retração da janela de plantio adequada para Mato Grosso e para Goiás, canalizando e sinalizando melhora de preços para prêmios na exportação e também para o produtor. Para finalizar esse ponto da exportação, eu separei aqui para dizer o seguinte para você, Alexander. Nos primeiros 10 dias deste mês de agosto, para quem exportava soja naqueles dias, o maior preço era em torno de 30 centavos para entrega a fevereiro. Hoje, é em torno de 65. Para o mês de março, o maior preço nos primeiros dias do mês de março eram 17 centavos. Hoje, 38 centavos.
Então você veja que nós tivemos uma evolução de prêmios por conta dos fatores já citados, incluindo agora uma grande preocupação, na minha opinião, em relação à largada do plantio mato-grossense. Muito bem. Então temos aí uma perspectiva de melhora de preços para a soja, Mário, no radar principalmente, entendendo aí as modificações, enfim, as nuances aí que justificam fundamentadas e também tecnicamente, como você demonstrou lá em Chicago. No Brasil, a gente tem esse prêmio em alta, que você citou também, e o outro componente é o dólar. Dólar também ajudando, certo? A movimentação cambial de semana passada para cá, quando saímos dos patamares de 5,40, 5,39 reais para cada dólar, atingimos o patamar hoje de 5,63, 5,64, em algum momento do início do dia, acho que 5,65, nos coloca como competitivos exportadores junto com os Estados Unidos. Isso traz, portanto, uma melhora de precificação ao produtor para a sua safra vindoura. Isso não quer dizer que nesse momento ele está conseguindo colocar valores no preço da sua mercadoria adequadamente, pois ainda assim, eu vou dar um exemplo para registrar um valor. O AgroSoja comprou soja hoje a R$ 105 para entrega no mês de fevereiro e R$ 103,50 e R$ 104 para entrega no mês de março, com pagamento abril na região do Médio Norte do Mato Grosso. Então, esses valores eles ainda são menores do que é necessário ao produtor para este período, mas muito maior do que os R$ 100 que nós vimos há 15 dias atrás. Então, a evolução do dólar tem trazido, sim, alguma movimentação favorável ao produtor, mas ainda assim não suficiente para cobrir todos os seus custos. Eu não tenho lá interesse, tampouco capacidade de defender o produtor, que tem uma melhor visibilidade, obviamente, por comercializar os produtos, mas se o produtor não colher 52 sacas no Mato Grosso, é possível que ele venha ter dificuldades em trazer uma comercialização mais abundante com esses valores de 103, 105 reais e ainda tem que descontar os impostos. Portanto, se não tiver o plantio na janela adequada, um rendimento em torno de 52 sacas por hectare, com preço de 103, 105 reais, dificilmente vai sobreviver no próximo ano com alegria. Eu penso nesse momento que é necessário que o movimento na Bolsa de Chicago, os prêmios e essa desvalorização do real por um período mais longo tenha que trazer algum benefício ao produtor. Do contrário, será um ano bastante cansativo de comercialização para buscar algum benefício para quem produz ao longo de um ano todo no centro-oeste brasileiro, Alexandre. Muito bem. Agora, olha só essa pergunta do André Morato. Qual é a sua perspectiva, Mário, para a soja disponível em reais entre setembro e novembro? Enfim, temos um cenário se modificando para a safra futura, mas e a disponível? Morato, eu vou fazer um apontamento de valor para você ter um julgamento de valor na minha região de trabalho. Hoje nós negociamos mercadoria para entrega em setembro e outubro a R$ 124 na região de Tangará da Serra e Nova Mutum, que eu chamo do Médio Norte, com pagamento nos meses de outubro e novembro. O que eu estou querendo dizer com esses valores para poder responder a tua pergunta melhor? Ao longo deste período, janeiro a agosto, o Brasil já tem exportado, batendo a casa de 88 milhões de toneladas. O número é 87,6 milhões de toneladas. O nosso programa de exportação já está mais ou menos em torno de 92%, 91% atingido. Então nós temos que exportar ainda setembro e outubro e, quiçá, uma parte de novembro. Acontecendo essas exportações, certamente nós vamos ultrapassar os valores vistos nos anos anteriores. Eu quero chegar à conclusão de que estamos trabalhando com um estoque de passagem bastante restrito, bastante reduzido, o que deverá necessariamente transportar valores maiores para quem tem estoque de passagem. Se isso vai acontecer ou não, teremos outras variáveis, como o prêmio na exportação, se a indústria vai conseguir exportar farelo e óleo com uma exportação nos preços maiores, ou se a valorização
de outras moedas será o suficiente para manter os 5,60 que nós estamos tendo com a nossa moeda. Então, essas variantes de prêmio na exportação e moedas que poderá limitar. Mas, no meu entendimento, os estoques de passagem brasileiro com o programa de exportação e o que foi registrado até agora no mês de novembro, deverá precificar melhor os estoques de quem tiver produto até o final do ano, Morato. Muito bem. Ô, Mário, dentro dessa perspectiva, então, produtor que tem soja na mão, dá para respirar um pouquinho? Então, eu costumo até comentar com você, isso já é recorrente no sentido de resposta quando tu me pergunta isso, porque tradicionalmente a exportação nesse período, ele perde força em quantidade, né? Então, vender um navio ou vender 2 navios, fica mais fácil o exportador conseguir comprar isso nas regiões mais próximas dos portos. Tá. Mas as indústrias estão trabalhando com precificação muito melhores, por conta até de uma moagem para um biodiesel, por exemplo. Então, eu entendo que as indústrias que estão com uma oferta mais restrita nos seus estados deverão pagar preços bem melhores aos produtores que terão mercadoria próxima dela. Eu costumo citar exemplos como Rondonópolis, Ponta Grossa, e outros estados que tenham maior concentração de fábricas que pode sim pagar um preço sempre melhor para os seus vizinhos. Então, na minha opinião, o movimento de precificação para fábricas vai ser maior do que a precificação de exportadores para este final de ciclo, setembro, outubro e novembro, Alexandre. Mas para adotar essa estratégia de esperar, Mário, é preciso ter no entorno dele ali as indústrias demandando ou vai ser uma demanda a nível Brasil? Independe da área que ele esteja. Se eu estivesse sentado atrás do balcão ou na mesa, ou perdão, na cadeira, à mesa de uma trading e enxergando o volume de exportações que vimos até esse momento, eu acho que seria mais prudente garantir um período de esmagamento trimestral, setembro, outubro e novembro, para não ter que pagar um preço muito maior lá na frente por conta do dissabor de saber que naquela região não teria mais mercadoria disponível. Talvez esse seria o meu sentimento como comerciante, mas precisamos enxergar se a ponta vendedora do óleo e do farelo para exportação no mercado interno permite que ele faça uma bonificação a mais por essa matéria-prima. Mas, na minha opinião, a oferta hoje está mais restrita em relação ao mesmo período do ano passado, quando os estoques de passagem eram mais ou menos um pouco maiores, na verdade, mas não tão diferentes de hoje, mas a perspectiva de saída para exportação era muito maior do que o mercado interno. Esse ano está ao contrário. O mercado interno está demandando muito mais do que a exportação para o período. Então, eu entendo que sim, deveremos enxergar a indústria mais competitiva na precificação da soja do estoque de passagem para este último trimestre, setembro, outubro e novembro, Alexander. Boa. O seu xará, Mário Klein, está aqui com a gente e está fazendo uma constatação aqui, Mário. No Rio Grande do Sul, com a alta de hoje, já se fala em R$ 140 no Porto do Rio Grande para entrega em setembro. Soja evoluindo também, né? Os portos mostram, sim, a capacidade de revelar preços maiores exatamente pela facilitação de comprar um produto em maior quantidade, aquela produção próximo do embarque. Quando eu estou lá no Mato Grosso e faço a precificação rodoviária para os portos, não vale a pena, porque o custo é muito elevado. Da mesma forma, quem está na parte contrária, né, próxima do porto, e consegue precificar num raio de 200, 300 quilômetros, ele vai preferir garantir esse estoque, pagando um preço um pouco maior e a garantia da oferta, do que ter que buscar numa região mais longe, ter que pagar um custo muito maior proporcional ao frete rodado. Então, está corroborando a minha ideia com o do meu amigo, o meu xará Mário Gaúcho, em que a safra, o preço está sendo mais dinâmico e mais interessante para aqueles que estão mais próximos dos portos ou das fábricas. Boa. Muito bem. Obrigado ao pessoal que está participando com a gente. André, Mário, obrigado pela audiência aí, obrigado pelas perguntas também. E ao meu amigo Mário Mariano, mais uma vez, obrigado pela paciência, por estar aqui com a gente, por disponibilizar aí o seu tempo para contar um pouquinho para os nossos amigos aqui no Notícias Agrícolas, o que você está vendo em relação aos números, ao mercado, à oferta e à demanda e principalmente a formação de preços aí da soja.
Obrigado, viu, Mário? Volte sempre, meu amigo. É sempre bom estar com vocês e até vou ressalvar algo que me apareceu agora à mente. Alexander, já estamos juntos desde 1996, 1997. Estou revelando aqui minha idade, né? Mas já estamos um período bastante longo juntos a partir dos programas que fizemos juntos na BMF, que é atualmente B3, com o João Batista através daquele canal. Então, me sinto totalmente à vontade de dizer para você. Estaremos juntos brevemente, se Deus quiser, tentando levar para você e para os nossos amigos do campo a minha melhor expectativa em relação à clareza para a tendência de preços num curto prazo. Até um próximo movimento. Até Legal, breve. Mário, obrigado. Como diria o Faustão, o Mário é nosso sócio aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Mário. Abraço, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano, o AgroSoia Novo Rumo aqui com a gente, dando um show de informação, colocando várias informações aí que levam a crer numa retomada do movimento de alta para a soja. O Mário está mais otimista aí em relação à precificação da soja, ele acha que podemos ver uma reversão de tendência, ou pelo menos uma melhora acontecendo aí nos próximos dias. Ele cita o clima piorando aí nas últimas 2 semanas lá nos Estados Unidos, uma demanda mais firme da China sobre a soja americana, principalmente depois que houve um maior poder de compra do yuan em relação aí ao dólar, e isso acabou motivando aí as compras chinesas, que podem também trazer um alento aí para a formação de preços. E claro, o foco também no início do plantio aqui no Brasil. Já estamos praticamente em setembro e aquelas condições positivas para o início de uma safra mais antecipada, logo agora no começo aí do mês, pode ser que não aconteça. E o Mário lembrou que isso acaba comprometendo aquela oferta que se previa ter já em mãos no início do ano que vem, a partir de janeiro e fevereiro. Enfim, condições que trazem um cenário, na opinião do Mário Mariano, um pouco mais positivas para os preços lá na Bolsa de Chicago, sem contar que os fundos estão bastante vendidos e, portanto, para sair dessa posição, vai precisar mexer com o mercado aí um pouquinho. Bom, vamos ficar de olho então nessas possibilidades, mas antes de encerrar, deixa eu trazer para vocês os números de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente tem aí a soja subindo em torno de 15 pontos nos primeiros vencimentos, setembro fechando a 9 dólares e 73 centes por bushel, e o novembro 9 dólares e 92 centes por bushel. O janeiro subiu 14 pontos mais 25, fechando hoje a 10 dólares e 8 centes. O março a 10 dólares e 23 centes por bushel, uma alta de 13 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho? Milho para setembro, 3 dólares e 71 centes por bushel, também em alta, 6,5 pontos de elevação. Dezembro, 3 dólares e 96 centes por bushel, uma alta de 5 pontos mais 25. O março, 4 dólares e 14 centes por bushel, 4,25 de elevação. E o maio, 4 dólares e 24 centes por bushel, subindo aí 4 pontos. Temos também o trigo. Trigo em alta para setembro, quase 11 pontos de elevação, a 5 dólares e 25 centes por bushel. Dezembro, 5 dólares e 48 centes por bushel, subindo 7 pontos mais 25. O março, 5 dólares e 69 centes por bushel, 6,5 pontos de alta. E o maio, 5 dólares e 80 centes por bushel, uma alta de 6 pontos. Esses são, portanto, os números de hoje do fechamento de mercado lá na Bolsa de Chicago. Muito bem. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.